Bom, vamos lá. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre o papel da cirurgia, do cirurgião, da cirurgia oncológica, ou seja, o papel da cirurgia hoje no tratamento do câncer. Bom, todos sabem, né, que o câncer hoje ele é multimodal, ou seja, ele é tratado por várias especialidades, por vários oncologistas, né, tanto o oncologista clínico, o radioterapeuta, que é o oncologista, e o cirurgião, não necessariamente cirurgião oncológico com formação específica para o tratamento do câncer, mas e o cirurgião. E vamos falar um pouquinho do papel desse profissional, né, do papel do cirurgião no tratamento do câncer. Onde ele entra, hoje ainda tem papel a cirurgia, qual que é o tratamento mais, se tem alguma coisa mais importante a fazer. Então, vamos falar um pouquinho do papel do cirurgião. A gente fala da cirurgia, quer dizer, no tratamento do câncer, a gente fala do tratamento integral, ou seja, antes de você ter uma lesão maligna inicial, que basicamente hoje seriam as pesquisas genéticas ou o acesso à informação para que você evite hábitos que possam ser oncogênicos, como tabagismo, alimentação com essas comidas fast food da vida, essas coisas todas. Orientação genética, pesquisa genética nos casos de câncer hereditário, câncer familiar, e cada vez isso vai ser mais importante, cada vez nós vamos ouvir cada vez mais falar sobre isso, né? Até passar pelo tratamento multidisciplinar, ou seja, que hora é hora de operar um determinado tumor, que hora é hora de fazer o tratamento quimioterápico, ou os novos agentes biológicos, os anticorpos, os hormônios, e que hora é a hora, por exemplo, de parar e ir para um tratamento paliativo. Então, dentro de tudo isso, quer dizer, o cirurgião tem que estar inserido desde a hora de fazer o tratamento, de indicar, por exemplo, uma pesquisa genética junto com os oncologistas clínicos, tudo, até a hora de parar e indicar o tratamento paliativo. Então, voltando mais ou menos disso que eu já falei, quer dizer, da consulta especializada, quer dizer, da consulta, a pessoa que vai te procurar. Doutora, eu tive um tio, uma tia, um pai, uma mãe, alguém da minha família teve um determinado tumor, a minha família tem vários tipos de tumores diferentes, tal. Então você tem que saber hoje como orientar, do sentido de que profissional procurar para tentar fazer um diagnóstico antes. Ficou muito frequente isso quando falou ainda da Angelina Jolie com o tratamento, quer dizer, a mastectomia profilática. Então, quando você fazer a pesquisa, quando você indicar, isso ainda hoje a gente tem bastante, mas por outro lado também gera um monte de dúvida, porque às vezes você tem informação e não tem o que fazer com ela. Então, para alguns casos você tem, que nem o dela, é sabido que se você fizer o tratamento profilático, você vai diminuir em tantas vezes, porque ela vai ter uma chance muito grande de desenvolver o tumor. Mas muitas vezes não. Então, você tem a informação, olha, eu tenho uma mutação X, e o que eu vou fazer com essa informação? Eu tive agora, no final de semana, faleceu uma paciente super jovem, com 4 filhos pequenos, e eles queriam fazer um teste para saber, agora, indica ou não indica, que teste fazer, o que fazer com essa informação? Então, é uma coisa que a gente ainda está meio caminhando, vai desenvolver muito, os próximos anos, tudo isso que a gente está falando hoje, até de tratamento, isso tudo vai acabar. Mas essa parte genética, a parte de pesquisa genética vai ser muito. Aí, daí para um diagnóstico, quer dizer, a pessoa vem com um sintoma, ela conta para você a história que tem uma determinada coisa, então ela vem com o diagnóstico, então você tem que saber quais exames pedir. E aí já entra também o cirurgião, ele entra também muito já nesse diagnóstico. Então, muitas vezes, para indicar uma punção X para fazer uma coleta de material para fazer o diagnóstico, ou a retirada de um nódulo para fazer o diagnóstico, uma pinta numa pele para você saber né? Então, aí tem um papel do cirurgião. E o papel no tratamento. Então, a cirurgia, principalmente do que a gente quer falar em termos de cirurgia oncológica, mas basicamente da cirurgia oncológica do aparelho digestivo ou da cavidade abdominal, ainda na maior parte dos tumores de tubo digestivo, os tumores ginecológicos, o tratamento curativo, né, mesmo em muitos casos dos tumores de pele, tem outras formas de tratar, mas o melanoma, por exemplo, o tratamento curativo ainda é o tratamento cirúrgico, combinado com os outros tratamentos, mas o que leva, na maior parte das vezes, tirando os tumores hematológicos, né, os de linhagem dos linfomas, a grande parte dos tumores, a grande maioria, o tratamento cirúrgico ainda é o tratamento mais importante, no sentido que é o que faz, o que cura.
E combinado, você tem outras formas, dependendo muito do estadiamento, do estadio que esse doente chega para você. Tá? E passando por aí, a indicação do cuidado paliativo, que muitas vezes no cuidado paliativo o cirurgião também tem o seu papel. Então, muitas vezes instalar, por exemplo, uma via alimentar, uma via para um controle de dor, uma via até para você indicar uma determinada reabilitação, alguma coisa para esse paciente, para que você melhore a qualidade de vida dele até no final. Então, em toda essa linha de tratamento, o cirurgião, e principalmente o cirurgião que está feito ao tratamento com câncer, que tem uma formação, ele tem que estar. Ele tem que estar ligado para poder estar indicando. Tem um pouco de diferença entre quem faz a especialidade, quem faz a oncologia pura como cirurgião, do que os cirurgiões gerais, de uma maneira geral, que também operam câncer. Mas normalmente acontece o seguinte, eles operam e encaminham para um oncologista clínico, e aí ele normalmente perde esse vínculo com o doente, no sentido do acompanhamento geral. E esse doente passa a ser acompanhado pelo oncologista clínico, e nem sempre a conduta ou o segmento que ele está fazendo é o melhor para aquele paciente naquele momento, né? Então, já falei sobre isso, da cirurgia oncológica, é a principal modalidade ainda no tratamento curativo da maioria das neoplasias malignas, principalmente as neoplasias de tubo digestivo ou as neoplasias ginecológicas, de mama e etc. Então, vai de novo da biópsia, né, orientada, exame endoscópico e de imagem, né, até hoje tratamentos mais complexos que a gente fala. Então, as cirurgias oncológicas, elas podem ser regradas. Muitas vezes se fala muito hoje, você pode ter cirurgias minimamente invasivas, ou seja, cirurgias laparoscópicas, as cirurgias robóticas. Elas têm um papel importante, mas o que a gente não pode abdicar nunca é abdicar do conceito oncológico de tratamento por uma via estética de uma cirurgia minimamente invasiva. O robô ajuda em alguns casos, principalmente em alguns casos de câncer de próstata, alguns casos de tumor de reto, ajuda. Em alguns casos ele tem uma indicação muito precisa, mas não é em todos os casos que ele tem essa indicação precisa. E você não pode fazer a qualquer custo ou indicar a qualquer custo. Você tem que saber dosar que momento que aquele tipo de via é o indicado. Ou mesmo via laparoscópica. A gente vê muitas vezes, força para fazer 3, 4 furinhos, e a pessoa faz. Dá para fazer, mas muitas vezes você esquece, ou às vezes você não completa, não faz o estadiamento completo, não faz uma linfadenectomia completa, às vezes por uma cirurgia menor. Tem um papel, é importante, mas ela tem que ser pesada de acordo com cada caso. Cada caso tem especificamente o tratamento. Até cirurgias mais complexas e maiores hoje, que em alguns casos de carcinomatose peritoneal, que é a doença não na pele por fora, mas na camada interna, no peritônio principalmente, que é a camada interna da barriga, de disseminação de alguns tumores para esse peritônio. Quando eu era residente, já faz um bom tempo, mas a gente via um nódulo, parava o tratamento, não se fazia mais nada. Hoje, em alguns casos específicos, também não é para todos os tipos de carcinomatose, longe disso, mas para algumas carcinomatoses específicas de alguns tumores, por exemplo, alguns tumores mucinosos de cólon, pseudomixoma, alguns tumores específicos, você consegue tratar essa carcinomatose, dependendo da quantidade, do volume que ela tem, ressecando-se ressecando toda a doença e aplicando quimioterapia lá dentro, com taxas de cura bastante interessantes. Para pseudomixoma, taxas de cura altíssima, para alguns casos de câncer de colo, taxas de cura que giram em torno de 25% a 30%, o que não é desprezível quando a gente não fazia nada ou fazia algum tratamento super paliativo quando você via muito pouca doença antigamente. Agora, isso também é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, é para todas as carcinomatoses, não é para um tratamento para todo tipo de carcinomatose, mas em casos específicos, selecionados, em que tem um volume de doença que você consegue medir e consegue tratar, é uma coisa nova e que está que dá resultados interessantes, né? Então, basicamente, acho que é isso que eu tinha para comentar como no tempo que foi dado, mas acho que é mais para ter essa ideia. Coisa muito importante com relação ao tratamento oncológico, seja cirúrgico, oncológico, a integração de todas as especialidades que tratam o doente, do oncologista clínico, do radioterapeuta e do cirurgião, eles têm que estar juntos, normalmente no mesmo espaço, e se falando, para que cada caso seja tratado, né, você faça uma linha de tratamento, para que você possa não fugir muito dessa linha para atingir o melhor objetivo no final. Então, basicamente é isso.